Oi, oi, oi. Vamos chegando. Esse é o segundo episódio da série O Caminho de Volta para Si, de um autoconhecimento, do construindo um lugar todinho meu. No vídeo passado, se tu não viu, eu convido para tu ir lá ver. Para a gente começar uma construção passo a passo do que é esse caminho de volta para si. E aí, no vídeo passado, eu falei sobre o escrever, o que gosta e o que não gosta. Começando, quem não sabe ainda, raciocinar sobre essa parte, porque a gente vive no automático mesmo, começando pelo que não gosta. Então, como eu não gosto de ser tratada, como eu não gosto que me respondam, o que eu não quero pra mim. Eu não quero um relacionamento assim, ou sei lá, eu não quero menos do que isso ou do que aquilo. Enfim, foi uma construção do que eu não quero, do que eu não gosto. E aí depois sim, fazendo um espelho, realmente o contrário do que é aquela palavra, colocar na parte do que eu gosto, tá? Feito isso, depois de uma semana, estamos aqui novamente para falar sobre o quê? Para falar sobre o que eu senti. E aí começa a pegar, enrosca um pouquinho mais, tá? Então assim, ó, o que eu não gosto. Dani, eu fiz uma lista enorme do que eu não gosto. Perfeito. Nós vamos pegar todas essas coisas, vamos olhar para ela e vamos pensar assim, ó, o que é que eu senti quando eu escrevi tal coisa? Por exemplo, o que eu não gosto, tá? O que aconteceu comigo hoje? Não sei, hoje eu levantei, eu fui na padaria e aí eu tava dirigindo e tinha um cara atrás que tava muito colado em mim e começou a buzinar, aquilo me irritou. E aí eu não gostei daquilo. Eu escrevi, não gostei do cara ter buzinado, ter me colocado pressa, como se estivesse me pressionando. Então eu não gosto de ser pressionada. Esse foi um episódio. Como é que eu me senti quando me pressionaram? O que eu senti no corpo? O coração acelerou? Como é que foi? Esquentou? Deu um calorão? Fiquei roxa na cara? É mais parecido com o quê? Medo, tristeza ou raiva? Escreve essas 3 palavrinhas aí no caderno. Medo, tristeza ou raiva? Porque nós vamos em busca dessas 3 emoções. Onde é que eu senti medo? Eu vou colocar ali, medo. Faz um risquinho, sabe? Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Buzina no carro. Briga no trabalho. Filhos que não escutam, não obedecem, sei lá. Aí eu vou colocar uma listinha lá embaixo, assim, ó. Medo, tristeza. Já falei pra vocês não olharem a minha, não repara na minha letra aqui, tá? Ou raiva, e nem nos meus bonequinhos, tá? E aí, como faz o bonequinho do medo? Vamos ver. Ó, coloquei a lista do que eu não gosto, o que eu senti quando eu não gosto, medo, tristeza ou raiva. Daí assim, Dani, eu anotei 300 coisas. Bem, perfeito. Vou pegar um pouquinho dessas coisas. Não precisa ser tudo por uma vez. Nós temos uma semana aí pela frente, então assim, com calma. Faça com calma. Lembre-se, o autoconhecimento é uma jornada que precisa ser vivida passo depois de passo, passo após passo, um pouquinho por vez, porque a tendência é desistir.
Aí, peguei lá, o cara me buzinando atrás, me pressionando pra eu ir rápido, pra deixar ele passar, enfim. Então eu senti um calor, eu senti fiquei roxa de raiva. Isso é raiva. Vamos colocar lá. Um palitinho na raiva. Aí, sei lá, aconteceu alguma coisa com os meus filhos em alguma situação e eu fiquei triste. Disseram que eu era chata, não sei, ou tava pegando muito bem, não sei. E aí eu me senti assim, ó, me deu vontade de chorar, fiquei triste. Tá, anotei tristeza. Aí, não sei, aconteceu mais alguma coisa, eu fiquei com medo. Aí eu anoto medo. Aí eu anoto raiva, mais um palitinho pra raiva. Assim, ó, sabe aqueles quadradinhos que a gente fazia assim, aí depois assim, pra ir anotando os pontos em um jogo de baralho, não sei, que era assim, ou quantas vezes ganhava, e depois eu vou contando os risquinhos, tá? Quantas vezes eu senti raiva, quantas vezes eu senti tristeza, quantas vezes eu senti medo. E o exercício dessa semana é só esse: entender qual foi a emoção. Dani, tô na dúvida. Eu senti uma angústia, eu não sei dizer, alguma coisa aqui dentro foi, não sei, eu não sei. E aí esse não sei é que a gente precisa entender. O que eu senti no corpo. E aí eu vou dizer pra vocês, as emoções, essas emoções primárias, e isso que eu tô falando pra vocês, medo, tristeza, raiva, são emoções que elas são diretamente ligadas com o nosso cérebro, a parte do cérebro que é aqui atrás, que se chama reptiliano. Essa parte, ela é muito do animal. Então assim, ó, somos divididos, coloca aí, né, o cérebro trino, tá? Não é exatamente nessa parte, mas eu pego esse cérebro trino para fazer uma explicação. É o reptiliano aqui atrás. Aí nós temos o límbico, que eu costumo falar que é o mamífero, cérebro das emoções, e o neocórtex frontal, que é aquele da consciência, da razão, aquele que raciocina tudo, que tenta colocar uma razão em tudo, tá? E as emoções primárias, elas estão diretamente ligadas nessa parte aqui, tá? A parte do animal. Por quê? Porque serve para nos defender, serve para sobrevivência. Então, quando a gente tem medo, o que a gente faz? Foge, se esconde. Quando a gente tem raiva, o que a gente faz? A gente luta, a gente vai e faz. Quando a gente tá triste, a gente fica quietinho. Essa ligação que faz entre o cérebro mamífero e o reptiliano causam manifestações no corpo físico. E essas manifestações, essas reações são automáticas. Se acontece alguma coisa, sei lá, vamos pensar no reino animal, tá? Tá lá a gazela tomando água no rio, bonitinha. De repente, ela para e ela começou a sentir uma palpitação no coração. O sangue, a corrente sanguínea começou a pulsar mais. Ela ficou quente e ela teve vontade de correr, porque ela teve uma percepção, ouviu alguns passos e esses passos que estavam lá ainda em algum lugar fizeram com que ela sentisse tudo isso para correr e se defender. Não é que a gazela ficou ali pensando, o que será que tem atrás daquele mato ali? Por que eu estou sentindo isso? Não, simplesmente ela sentiu e correu.
Então, isso serve para a nossa sobrevivência, tá? Eu disse isso por quê? Porque quando a gente não sabe identificar qual é a emoção, a gente precisa saber no corpo o que a gente sentiu, tá? Então, se o coração acelerou, ficou vermelho, parece que vai sair sangue nos olhos, assim. O que é? Raiva. O medo, antes de sentir esse medo, talvez a gente possa sentir raiva. Mas isso é um assunto para outro momento. Dani, o medo também causa essa aceleração. O medo também causa algo que é parecido com a raiva. Mas lembra daquele filme Divertidamente? A raiva ela é vermelha. Por quê? Porque sobe um sangue. O medo, ele é frio. Ele é, como eu posso dizer? Ele é roxinho, lembra do medinho? Ele é frio. Ele não é explosivo. A raiva ela é explosiva. Então a raiva, automaticamente quando tu tem raiva, tu fica vermelha na cara, assim, fica com o rosto roxo, vermelho. E o medo, em vez de ele acelera o coração, mas ele dá aquele recuo. Então eu não fico vermelha. Ai, Dani, eu não sei o que eu senti. Eu vi aquela pessoa, daí eu fiquei assim, ai, me deu uma vontade de chorar. Tristeza. Então, assim, identificar quais são as emoções primárias. Quando a gente não sabe, a gente pode começar uma pesquisa interna. O que eu senti no corpo? Eu senti que deu vontade de avançar na pessoa ou que deu vontade de voltar para casa chorar. E isso vai definir o que é medo, tristeza ou raiva, tá? Façam isso, vocês vão ter uma semana aí para revisar o que colocou gosto, não gosto, não gosto, o que foi que aconteceu, quais foram os sentimentos, e aí no próximo a gente vai falar sobre o gosto, porque às vezes no que eu gosto também me causa algum sentimento que não é totalmente positivo, tá? Por exemplo, quando eu recebo um presente, de repente eu recebo um presente e fico com vergonha. Se for na frente de todo mundo, meu Deus, eu preferia morrer do que chamar atenção. E ali também existe um sentimento, tá? Mas é coisa para a próxima aula. Por enquanto vamos ficar só com isso. Vamos descobrir qual é a emoção que está assim mais presente na tua vida ultimamente, tá? Lembrem-se que esse gosto ou não gosto pode ser de coisas de agora, como coisas de criança, adolescente, e assim vai. E a gente vai ver o que está acontecendo aqui. O que é mais frequente que eu sinta? Raiva, tristeza ou medo? E aí depois a gente vai devagarzinho construindo uma jornada para esse caminho de volta para si. O autoconhecimento é preciso ser tomado aos pouquinhos, mas constante. Não para, não desiste. O caminho de volta para si pode ser um percurso bem gostoso de ser percorrido. Um beijo, fica com Deus.